Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 10ª videoaula da lição de adultos, uma lição maravilhosa, riquíssima da parte da Palavra de Deus, tanto para crescermos no conhecimento, como também, aproveitando a graça de Deus, temos aí o conteúdo bíblico para nos fazer crescer na nossa fé e crescer, é claro, no nosso relacionamento com Deus, já que a finalidade de todo estudo bíblico é nos aproximar mais do Senhor. A nossa lição de hoje tem o seguinte título: As profecias despertam e trazem esperança. Estaremos vendo aqui a importância da profecia bíblica no Antigo e também no Novo Testamento. Precisa entendermos que os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua mensagem ou a sua revelação. Nós temos um texto base aqui em Apocalipse 1, versículo 3, que nos fala o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a profecia, ela tem esta finalidade, né? A nossa lição de hoje vai trazer como objetivo destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Também estaremos conhecendo o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. Estaremos citando para os irmãos quem são os profetas menores e também por que são chamados profetas menores. E, por último, o terceiro objetivo é entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Amém, querido? Então, nós somos beneficiados pelo Senhor Deus dos céus, o qual manifesta a sua graça através da sua palavra e das profecias. As profecias bíblicas é uma demonstração da graça do nosso Deus, que se manifesta e se revela ao seu povo no tempo e também na história. Nossa verdade prática diz que as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Para que serve a profecia? A profecia, ela traz mensagens que mostram, que revelam, que expressam a soberana vontade do Senhor e tem como objetivo alertar o povo, produzindo esperança e confiança nas suas promessas. Nós temos uma leitura bíblica em classe que será feita detalhadamente no próximo domingo, no momento ali da aula presencial. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4 ao 10, Joel capítulo 1, verso 1 e 2 e 3, e Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Passando um resumo rápido para os irmãos, na primeira parte da leitura bíblica em classe, que é Jeremias, nós temos quando o Senhor chama o seu servo para o ministério profético. Ele reluta dizendo que é uma criança. Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. E o Senhor diz: não diga que é uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Você não tem que temer diante de ninguém, eu vou estar contigo, eu vou te livrar. E interessante é que realmente Deus fez isso. Jeremias passou diversas vezes perto da morte, próximo ali a morrer devido aos seus inimigos estarem pressionando muito, porém não morreu porque Deus cumpriu aquilo que ele disse. Quando chegamos aqui na parte do profeta Joel, nós temos uma palavra que foi dirigida ao profeta Joel, filho de Petuel, dizendo: ouvi isto, vós nações, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais?
Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Né? Temos também outra parte aqui em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu, né, a ele para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus, através do seu anjo, enviou e notificou a João, seu servo, né, trazendo aí a sua revelação, né, já que o Apocalipse é um livro profético. A nossa introdução, ela nos diz que os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Mas você pode até perguntar, mas por que profeta maior e profetas menores? Quando nós falamos em profetas maiores e profetas menores, se eu não estiver equivocado, foi feito, essa designação começou bem há bastante tempo, não é coisa nova de hoje. Refere-se não à importância do livro, não à questão da importância do livro, mas ao tamanho, né, ao conteúdo da escrita, né, a porção, que uns é maior e outro menor. Por exemplo, quando você pega o profeta Isaías, você vai ter aí mais de 50 livros. Quando você pega aí o profeta Jeremias, livros não, capítulos, perdão. Quando você pega Jeremias, você vai ter também muitos capítulos e capítulos extensos. Lamentações também é um livro até considerável. Ezequiel e Daniel, que são os profetas maiores. Já os outros 12, por exemplo, de Oséias a Malaquias, que nós chamamos de profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Você vai ter livro, por exemplo, como Ageu, que aparece aí como um dos menores livros, bem pequeno mesmo, né? Pouca escrita. Então, por causa do seu conteúdo ser pouco, né? Então é chamado de profeta menor. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. No Antigo Testamento nós temos 12 menores, temos 5 maiores. Então, ao todo são 17, os livros proféticos. Já no Novo Testamento, a gente tem apenas um livro profético, que é o livro de Apocalipse. E a mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Nós vamos ver que a mensagem profética não é somente o anúncio de uma destruição, de um castigo, mas depois que vem o anúncio da correção, do castigo, como, por exemplo, o Senhor falou ali através do profeta Jonas com Nínive, né? A cidade de Nínive, mas havia ali uma mensagem de esperança, que se o povo se convertesse, não viria o castigo sobre aquela nação. E quando se trata do povo de Israel, e também as profecias dos finais, dos tempos, que engloba um projeto de Deus salvar não somente judeus como gentios, é que você vê o tamanho da esperança que nós temos dada pelo Senhor nosso Deus. Vamos falar um pouquinho sobre profetas maiores. Os profetas maiores e a profecia. A palavra grega propetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam seus atos, como aconteceu, por exemplo, no Novo Testamento, o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, que era João Batista, repreendendo ali o Herodes, por estar com Herodias, que era a mulher de seu irmão. Estava em pecado. João Batista bateu de frente com Herodes, e Herodes tinha um certo temor, por João Batista. Nós temos no Antigo Testamento o exemplo das vezes em que o profeta Samuel
bate de frente ali com o rei Saul, né, quando ele falhava diante do cumprimento da palavra de Deus. E temos o momento em que o profeta Natan vai trazer ali um alerta da parte de Deus para Davi, uma repreensão, por conta que Davi havia cometido pecado ali com Batseba e matado seu marido. Então os profetas, eles estavam ajudando muitas vezes os reis ali, cooperando com eles, orientando, porém quando eles erravam, eles chamavam o feito à ordem. Se as pessoas na sociedade não podiam, nem tinham autoridade para isso, os profetas tinham autoridade do próprio Deus para fazer tais alertas. O dicionário Vini atesta que o termo grego para profecia é propeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus. Quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. A profecia, tanto ela traz, ela tem autoridade e poder para falar a respeito do passado, como referente ao presente, como também referente ao futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Vamos fazer a leitura desse texto aqui em Hebreus 1, versículo 1. Está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Os profetas, de certa forma, eles tinham aí uma tipificação já com o próprio Jesus, que ter um ministério triplo, profeta, sacerdote e rei. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reinado de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá, do exílio, e profetizou a respeito de Cristo, tal como o seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. É o que nós temos aqui, em resumo, a respeito da profecia que Isaías traz da parte de Deus. Ele denuncia a rebeldia do povo, logo aí no início do livro, no capítulo 5, verso 13, temos como exemplo. Ele prediz o retorno de Judá do exílio e, a partir do 40, 48, profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, profecia que já foi dada aqui no capítulo 7 e verso 14. Anuncia que Jesus é da descendência de Davi e anuncia no capítulo 61 o quanto o ministério de Jesus é um ministério libertador. Então, temos profecias, digamos assim, anunciando o cativeiro, o castigo, mas temos profecia também anunciando o retorno do cativeiro e principalmente anunciando o reino do Messias, que é um livramento do cativeiro em todos os sentidos. Não somente no sentido físico, de você estar preso e retornar para a sua nação, como principalmente o retorno do homem em toda a sua essência a Deus, através do ministério redentor de Jesus na cruz. Quando nós cremos nele, os judeus creram nele, aqueles que acreditaram nele, aqueles que dentre os gentios têm crido até os dias de hoje, eles são libertos do cativeiro do pecado e têm a liberdade de estar redimidos e restaurados à presença de Deus. Então as mensagens são muito consoladoras, para as nossas vidas. Então o que vemos aqui através do profeta Jeremias agora é o seguinte: igualmente, Jeremias ele confirma a queda de Judá por causa do pecado, anuncia a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Veja que há um anúncio do castigo, há um anúncio da restauração do remanescente, veja que vai na mesma linha de Isaías, e há um anúncio também da chegada do renovo, que é Jesus Cristo, que fará e fez já uma obra plena
e maravilhosa na vida de todos aqueles que nele têm crido, têm sido libertos do domínio e do poder do pecado. Lamentações. Nas Lamentações nós temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. O clamor, Judá está clamando ao Senhor pelo seu perdão. Arruinados, destruídos, a glória foi-se embora, perdeu aquele brilho, mas estão clamando ao Senhor e até mesmo dizendo que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Isso é algo extraordinário. Já os profetas Ezequiel e Daniel não profetizaram no reino do sul, nem tampouco no reino do norte. Esses profetas foram usados por Deus em terra estrangeira. Veja que para Deus usar não depende do local específico. O Senhor usa em qualquer local, em qualquer circunstância, basta Ele querer falar através dos seus profetas. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Olha onde eles estavam. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, quer dizer, o coração estava duro, o coração estava trancado para ouvir a vontade e a mensagem de Deus. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Veja que eles estavam no cativeiro e lá no cativeiro Deus levanta alguém para falar com o seu povo. Deus usa o seu servo para lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Certamente aquele pessoal estava ali e queriam sair da escravidão para voltar para a sua terra. Porém, o Senhor deixou claro através da profecia de que para voltar para a sua terra é necessário arrependimento. Só para deixar claro melhor para os irmãos, Ezequiel capítulo 3, deixa eu pegar esse versículo aqui. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 e verso 21. Ezequiel 3, verso 20, diz o seguinte: semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Versículo 21. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. O Senhor está falando através de Ezequiel a respeito da responsabilidade do profeta e a responsabilidade daquele que recebe a profecia. A responsabilidade do profeta é anunciar a vontade de Deus, e aquele que está ouvindo consertar-se caso tenha transgredido o pecado contra o Senhor, para que possa ser restaurado. Ezequiel também anuncia Cristo como pastor e rei. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo, e também anunciou para ele o julgamento final. A revelação para Daniel foi muito forte, Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com o Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa sinopse do capítulo 1 diz que os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente tanto no reino de Judá como também na Babilônia. Nosso capítulo 2 fala sobre os profetas menores, a sua atuação. Os profetas do reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, que foram Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção,
injustiça, né? Estavam prosperando, mas estavam prosperando acompanhados de práticas erradas, e logo isso não ia dar certo. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento, né? Não deu certo. Prosperar acompanhado de infidelidade a Deus não deu certo, também não dá certo nos dias de hoje. Em razão disso, né, ele traz aí o anúncio do julgamento que realmente veio sobre o povo. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Assíria. Mas o que é mais incrível, que apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Deus chega ao ponto, né, de usar o profeta Oséias, né, para fazer aí uma pregação, um anúncio de uma forma bem mais clara, pegando o exemplo de uma mulher, né, de prostituições, que aí o profeta casa com ela, visando restaurá-la, né, para que ela pudesse ter um nome, para que ela pudesse ser uma mulher honrada. Então ele não leva em consideração o tempo de erro que ela viveu, né, o tempo de transgressão que ela viveu, aceita ela como sua esposa, cuida e ama. Só que aí, né, com o passar do tempo, essa mulher findou desviando-se e buscando outros homens. O que o profeta, no caso Oséias, ele busca uma reconciliação com essa mulher e ela finda não querendo. Deus está mostrando através disso que estava a nação de Israel restaurada a ele, estava sujo, estavam impuros, né? Deus os restaura, os limpa, os purifica, os veste com a sua glória, mas eles começam a praticar a mesma coisa, a infidelidade, o adultério espiritual, desviando-se do Senhor para as suas práticas pecaminosas e também para os deuses das nações estrangeiras. É que o que o Senhor fala através do profeta, através da mensagem deixada através dessa relação do profeta com a mulher, que era mulher de prostituição, que o profeta casou-se com ela, é que Deus estava disposto a receber o povo de volta se eles se arrependessem, se eles se convertessem, se eles deixassem as suas práticas profanas, o Senhor apagaria os seus pecados, né, e restauraria Israel a sua presença maravilhosa. Então, é isso que a gente vê aqui. Os profetas pré-exílio, por exemplo, os profetas de Judá pré-exílio são 4: Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Joel foi o que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Muito importante, porque não tem como a gente ser restaurado a Deus sem o Espírito Santo de Deus. Miqueias foi o que denunciou, né, a falsa espiritualidade. Né? Não podemos viver de aparência, precisamos ser realmente aquilo que Deus chamou para ser. E anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Já Abacuque reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Ele vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Já Sofonias apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor. Mas também ele fala sobre a restauração do remanescente, né? Então nós temos as profecias mostrando os castigos, as punições, mas vemos também que os profetas trazem, né, Deus nos envia através dos profetas sempre uma mensagem de restauração, sempre uma mensagem de
salvação. Basta que o homem se volte para o Senhor está pronto a conceder a vitória. Agora, nós temos aqui outros profetas, são os profetas pós-exílio, depois do exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu persuadiu o povo a reconstruir o templo. E Deus prometeu prover os recursos da construção. E assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Nós encontramos ali em Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Já o profeta Zacarias animou o povo e Zorobabel a construir o templo com a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Veja que a obra de Deus não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor nosso Deus. Ele anunciou também a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Veja que as profecias já apontavam, os profetas, a lei apontavam para Cristo, de que viria, estava chegando aí o restaurador da humanidade. Malaquias repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo, está chegando. Louvado seja Deus. Está aqui em Malaquias 4, versos 5 e 6. Os demais profetas, no caso Jonas e Obadias, foram enviados para pregar em Nínive. Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa do pecado, da maldade do povo. Porém, a nação se converteu. E Deus cancelou o juízo sobre aquela nação. Veja que não é o prazer de Deus destruir. Não é o prazer de Deus arruinar. Não é o prazer de Deus consumir. Quando ele diz que vai fazer isso, é porque realmente, olha, a iniquidade está soberbando, sobejando, derramando por todas as ribanceiras. Mas, mesmo ele anunciando o castigo, havendo arrependimento, conversão genuína, o que aconteceu lá? O povo não foi destruído. O juízo foi cancelado. Entende? Contudo, 150 anos depois, outro profeta, que foi Naum, profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Se eles não têm se voltado para a crueldade, sido insistentes na crueldade, não teriam sido destruídos, porque, como já disse, Deus não tem prazer em destruir. Veja que o próprio profeta Jonas ficou escandalizado quando Deus não destruiu Nínive. Ele não entendia que, de certa forma, Deus amava aquele povo. Como poderia o Senhor destruir uma nação daquele tamanho, sendo que o Senhor os amava e queria, na verdade, uma restauração. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. De certa forma que era sério aqui o negócio. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria restaurada. Bem interessante, não é? Terceiro capítulo, o livro do Apocalipse. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura,
O livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Está na parte A do capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Parte B do versículo 1. E apresenta o apóstolo João como o autor, aquele que recebeu a revelação. Os destinatários, ou para quem foi destinado, essa escritura, essa revelação, são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Aqui, o livro do Apocalipse nos traz uma esperança extraordinária, porque é o seguinte: nos dias em que a gente vive, a coisa é tão complicada que parece que o mal não vai ter fim. Você vive envolto de tantos problemas de um lado, situações de outra, corrupção, guerras, rumores de guerras, conflitos, desentendimentos, pelejas, suspeitas, heresias, falsos ensinamentos. É tanta coisa, que parece que o mal não vai ter fim. Mas quando você lê Apocalipse, você consegue ver que Deus nunca perdeu o controle na história. E que por final, sim, não haverá mais o mal tentando absolutamente ninguém. Entende? Então é uma mensagem muito esperançosa. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto e as que são e as que vão acontecer. Apocalipse 1,19. Significa o registro do passado, o registro do presente e do futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele no futuro. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Veja que Ele é soberano. Satanás será derrotado. Olha que triunfo, olha que vitória de Deus. Satanás será completamente derrotado. Quando diz que ele será derrotado, não é porque ele já não foi derrotado uma vez. Pelo contrário, é porque essa derrota é total, decisiva e final. A partir dessa derrota, o diabo não poderá mais retornar a tentar ninguém, nem tampouco poderá mais combater contra o Deus do céu, contra suas criaturas. O pecado será banido. Que coisa maravilhosa. Você sabe do que eu estou falando. Para um cristão verdadeiro e autêntico, a coisa que mais nos machuca é o pecado. Quando pecamos, nos sentimos doentes, tristecemos, dói muito porque sabemos que ferimos e ofendemos o nosso Deus. Mas ainda bem que Cristo Jesus na cruz levou sobre si os nossos pecados. E logo que confessamos, pedimos perdão com sinceridade, o Senhor nos perdoa e nós nos sentimos aliviados, completamente curados. Mas o texto aqui que estamos lendo agora nos traz a revelação e a boa notícia de que o pecado será banido, quer dizer, não existirá mais. E aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém celestial. Por isso, somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estar cheios de esperança quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é certa
e verdadeira. Então nós concluímos esta lição, né? Podemos se perceber que é bem resumido. Concluímos dizendo que a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz esperança. Ou seja, quando nós vemos, através do cumprimento das profecias bíblicas, de que Deus está no controle da história, então temos esperança, porque nada está perdido. Nosso Deus não dorme, nosso Deus não cochila, como diz a palavra, nosso Deus não tosquenejará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continue firme na presença de Deus, na palavra de Deus, e o seu filho em breve será enviado para os seus, e você será abençoado por ele, com a sua vida transformada e levado à presença do Pai na eternidade.